Boa tarde, seja bem-vindo à nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos ver aqui a carta de São Paulo a Timóteo, que era discípulo de São Paulo. São Paulo formava comunidades por onde ele passava, evangelizando, e ali ele deixava um discípulo dele, instruído por ele, e coordenando, dirigindo aquele trabalho que ele começava nas comunidades. Dessa vez ele deixou o nome de Timóteo, E ele, depois que voltava para casa, ele ficava se correspondendo com esses mensageiros, com esses líderes, encorajando a cada um, aconselhando e participando assim à distância da vida deles, como estava o trabalho. Então aqui é um trecho pequeno hoje para a gente assimilar. É São Paulo, carta de São Paulo a Timóteo, quer dizer, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 14 seguintes, 14 a 17, por aí. Diz assim: a Escritura, sustentáculo da fé. Por isso que eu não posso perder a oportunidade de falar com você a respeito disso. Comentar para afirmar em mim mesmo essa certeza. Não é que eu quero assim ensinar alguém, Mas é para me afirmar na minha fé, na minha convicção, na minha confiança em Deus. E diz assim: a Escritura, sustentáculo de fé. E ninguém pode ter firmeza na fé se antes não tiver conhecido e, assim, feito leituras do que Deus quer dizer para nós sobre a fé. Quem é que vai falar de fé a não ser a Escritura? Sei que tem milhares de escritores que podem falar de fé, mas a Escritura é o testamento de Deus para nós. Então essa é a expressão da verdade. E São Paulo diz o que para Timóteo? Diz isso: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendestes. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabe que elas têm o condão, o poder de proporcionar a sabedoria que conduz à salvação. Olha que palavras maravilhosas. Pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Toda boa obra. Isso para mim, eu entendo que tudo que eu vou fazer de bom, seja no meu trabalho, no meu dia a dia, Deus me capacita para toda boa obra. Por isso que eu bato sempre nessa tecla com você.
Eu não digo comentário, eu não digo assim, partilha, comentário, porque eu estou aí e você está do outro lado. Mas é uma partilha que São Paulo faz aqui. E o problema, eu penso, não sei, vou arriscar falar aqui, que as pessoas não gostam de ler a Escritura. Você sabe que não gosta, né? Principalmente católico. Eu falo isso de boca cheia porque eu não tenho medo de errar. Principalmente nós, os católicos, não gostamos de ler as Escrituras. De ler a Escritura. Parece que nós pensamos que a Escritura é para ensinar religião, assim mais ou menos com um tipo de religiosidade, de puritanismo. E não é nada disso. A Escritura é um livro, é um livro que nos instrui para tudo. Ele fala aqui para toda boa obra. Então, por isso que para quem admira, para quem pratica, para quem lê a Escritura, parece que não tem nada difícil, né? Aí qualquer coisa, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, não sei fazer. Pede para Deus ensinar. E vejo gente aí passando necessidade. Estou falando das pessoas que passam necessidade. Que às vezes não quer se instruir. E para se instruir, nós precisamos de, primeiro, disposição de aprender. Aprender pelas Escrituras o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E aprender tantas coisas, porque você passa a ter um vigor diferente, vontade de aprender as coisas. A preguiça fica longe de nós. Nós aprendemos tantas coisas boas através da Escritura. Às vezes fazer coisas que a gente diz, não, isso aqui só o profissional sabe fazer. Pede a Deus coragem, aprende a fazer e vai ganhar dinheiro com o que você aprendeu a fazer. Seja faxina, pintura de casa, enfim, é por isso que eu digo, é no sentido geral que a Escritura nos ensina para ser capacitado para toda boa obra. Quando fala toda boa obra, para isso eu não tenho jeito. Você pode ver, para essas coisas de igreja eu não tenho jeito. Acho que não tem jeito. Quando a pessoa fala isso, é que não tem jeito para nada, né? Porque não quer aprender. Então fica complicado. Aí quando a pessoa às vezes mãe que vê por aí, tanta gente, coitada, sofrendo, porque não tem nem o que comer. Quanta gente, né? Aí diz assim, olha, coitadinho, olha, vamos levar uma cesta básica para eles e isso vai ficar já no cadastro aí para ficar servindo ele a vida inteira. Mas o bom mesmo seria que ensinasse ele a botar a mão na massa, aprender a fazer as coisas, para não ficar nessa miséria o tempo todo esperando ganhar uma cesta básica. Quando às vezes ele ia se sentir muito melhor, ele trabalhando e conseguindo o que ele precisa. E nós vamos conseguir muito mais do que nós precisamos. Essa é que é a novidade, talvez, para muitos. Às vezes a pessoa eu não estou com coragem. Mas, tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo e começar. Eu não gosto de acordar muito cedo. Ai, meu Deus do céu. Deus quer que a gente ajude, quem não tem, que faça, mas ensinar não a esperar só que o prato venha pronto, mas tirar essas pessoas dessa condição de pobreza, não só em termos materiais, mas espirituais também.
precisamos espiritualmente, nós precisamos ter fé, confiança, coragem. Ter coragem para ir buscar o que nós precisamos. Porque ganhar o prato pronto não é muito bom. Só quando a fome está muito grande. Mas nós precisamos aprender a ir buscar esse prato para que a gente possa ter uma diferença na nossa vida. Eu vou fazer um pequeno comentário. Nem precisava fazer comentário sobre isso, né? Nem precisava, mas como faz parte do contexto aqui, então é só alguma orientação que eles passam aqui para nós. Então nós vimos aqui nesta carta de São Paulo a Timóteo, discípulo de São Paulo. Nós vimos algumas orientações de São Paulo, o evangelizador, evangelista. Aqui São Paulo dirige-se a Timóteo de forma respeitosa, que é o que precisa, né? Advertindo-o para que não se afastasse da fé e das orientações das Escrituras, porque São Paulo já tinha instruído ele. E parece que São Paulo estava percebendo que Timóteo estava um pouquinho esfriando na fé, como acontece muito com a gente às vezes. Depende, eu, graças a Deus, nunca fiquei muito distante não. Então São Paulo desconfia, pelo jeito, pelo que ele escreve, que ele estava querendo se afastar um pouco. E São Paulo disse, olha, eu vou passar as orientações para você, orientação da Escritura. Dá para perceber que Timóteo estava se afastando da verdade. E São Paulo muito atento, né? Muito atento. E ninguém mais que São Paulo sabe quanto é difícil estar de mal com Deus. Ninguém mais do que São Paulo. Porque São Paulo, que antes da sua conversão, que São Paulo era perigoso. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele era perigoso, porque ele era dinâmico, né? Ele era dinâmico, ele era assim, valente no que ele fazia, né? Então, antes da sua convicção, ele era perigoso. Ele era perigoso. Vamos dizer assim, cruel, né? Era uma pessoa revoltada, cheia de ódio, rancor, e junto com isso vinha a violência. Mesmo sendo ele um intelectual da época, e ainda convicto das leis judaicas. Ele era um estudioso e pertencia a uma família de fariseus. E os fariseus, eles são assim, sabe, às vezes não é bom a religiosidade. Porque religiosidade e fanatismo, sabe quando a pessoa vive lá, eu só vivo rezando, pode ser que isso se confunda com fanatismo. E o fanatismo religioso também não é bom. Não é bom para ninguém. É bom a pessoa ser consciente daquilo que está praticando. Mas não precisa ter essa coisa. Eu vivo na igreja de manhã à noite. Bem, você tem a casa para cuidar. Você tem as obrigações, tem a família. Tinha uma pessoa lá que, eu vim fazer almoço, era 1h da tarde. Aí o pai perguntou para ela assim, e onde a senhora estava? Estava na igreja. Aí o pai falou para ela assim, olha, a tua obrigação primeira é na família. Aí cuidar e fazer comida para a tua família, teu esposo, teus filhos, você
não deixa de cuidar da família para ficar rezando na igreja. Então é um tipo de religiosidade que às vezes acaba atrapalhando. Quer dizer, a pessoa não é um convicto religioso, a pessoa não é uma pessoa espiritualmente ativa, mas fica lá rezando, e às vezes isso também não é muito bom, né? Às vezes está faltando em casa, às vezes o necessário, porque a pessoa está só rezando. E Deus não traz o prato pronto para ninguém. Esse é o problema. Então São Paulo era um fariseu. Era fariseu de família de fariseus, mas tinha todo esse problema, era violento, matava cristão. Qual é a visão do indivíduo? Perseguia Jesus Cristo. E é isso. Guiado por esse fanatismo pelas leis judaicas, passou a perseguir os cristãos, considerando isso um dever sagrado. Olha só, a pessoa fica cego, né? Ele achava que isso era um dever sagrado. Para defender, para ele que defendia a lei dele, o que ele praticava, e fazia mal para os cristãos. Vê se isso Veja o que acontece quando a religiosidade vira fanatismo. Fanático. Que é o zelo excessivo por uma religião, por uma opinião, por um partidarismo. O partidarismo, né? Essas coisas assim, quando a pessoa não pode, em vez de conversar, discute e quer brigar. Seja o assunto que for, seja política, seja o que for. Porque a política, nós vivemos, dependemos da política, do nosso dia a dia. Todo mundo fala sobre política. Agora não, se tocar no meu candidato, eu vou brigar aqui. Peraí, aprenda a ser comedido, a ser equilibrado. Então tudo isso vira fanatismo. Tudo isso vira fanatismo. O partidarismo que acaba dividindo as pessoas. Às vezes as pessoas da mesma família, da mesma casa, que podia conversar abertamente sobre, escuta, quem você apoia, quem você vota, até por uma coisa de orientar os outros. Não, mas não toca nesse assunto, pelo amor de Deus, que eu vou sair daqui correndo. Que falta de atenção, né? Então, separa as famílias, em vez de unir. Mas tudo isso indica que Jesus admirava Paulo, por esse jeito dele ser, dinâmico, disposto, que era contra Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo passou a olhar aquela atitude de Paulo, via ele uma pessoa de coragem, de fé, naquilo que ele aprendeu. E São Paulo era aquele tipo esquisito. E parece que Jesus um dia falou assim, um dia eu vou encontrar com você e vou fazer você cair do cavalo. E lá um dia, Jesus entrou na vida de Paulo, que era chamado de Saulo, né? E numa viagem, Jesus aparece a Paulo e começa a conversar com ele. São Paulo simplesmente cai do cavalo, fica cego, para depois Jesus mandar ele lá para um servo que fazia oração e curava a pessoa. Olha outro ponto que nós católicos duvidamos, né? Nós duvidamos que um servo de Deus, uma pessoa de Deus, pode fazer oração e às vezes curar uma pessoa de uma doença. Olha outro ponto. Por que não acreditar? Por que não ter fé que aquela pessoa é um intercessor, que pode levantar uma pessoa da cama,
que pode curar uma doença através da sua oração com fé. Porque Jesus Cristo ouve a nossa oração, mas parece que nós entendemos tudo errado. Não, quem cura é Deus. É lógico que quem cura é Deus. Mas a gente pede a Deus que Ele cure. E às vezes Ele nos atende. Às vezes tem pessoa que tem um dom maravilhoso, como já aconteceu comigo mesmo, eu ser curado de determinadas doenças, determinadas coisas, com a oração de uma pessoa de Deus. Mas, às vezes, a nossa forma de encarar a religião católica é diferente. Acha que, eu vou para a igreja, eu tenho que ir na igreja, porque hoje é domingo, porque não sei o quê. Oh, meu Deus do céu, tem tanto além disso. Eu não vou por obrigação, eu vou porque eu preciso. Não é obrigação, ninguém me obriga a ir para a igreja, nem Deus. Então, São Paulo, Jesus entra na vida de São Paulo se converte naquela viagem que eles estavam fazendo, e Jesus pergunta para ele nesse encontro: por que você me persegue? Há algum motivo que você me persegue? Não precisou falar mais nada, ele caiu ali mesmo, já se converteu e foi levado a esse Ananias, cego Ananias, e ele ali, que ficou cego, caiu as escamas da vista dele, e São Paulo foi curado e tornou-se esse evangelizador, esse evangelista também. E é esse São Paulo que hoje escreve para mim, para você, e deixou tudo aqui, até é quem mais escreve, é São Paulo. Ele está aqui. Era um modelo de violência, um modelo de fanatismo, e hoje nós vemos São Paulo aqui sendo um modelo de cristão, de evangelizador. E nós aprendemos muito com ele, porque ele é sábio. São Paulo é sábio, que usou esse saber para o bem e não para o mal, para ficar escutando abobrinha, besteira, passando besteira para quem não tem convicção das coisas. Então São Paulo se converte, São Paulo se torna um grande evangelizador. E é isso que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós. Então precisamos perceber que sem Deus nós não chegamos a lugar nenhum, seja qual for a nossa convicção. Sem Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. E quando nós aprendemos alguma coisa, coloquemos essa capacidade que é tão importante a serviço de Deus. Você não sabe tanto? Você não tem seu diploma? Coloca isso a serviço de Deus, isso é um patrimônio. Não, eu só sei a internet, tudo quanto é abobrinha que a internet me oferece, para ficar comentando com os outros, para ficar duvidando, cheio de ideias, cheio de coisas que não levam a lugar nenhum. Não é isso que Deus quer. Agora eu vou dizer assim, olha, tudo que eu aprendi hoje não me serve mais de nada. É assim, quando a gente não usa, perde o valor. E é isso que eu queria comentar com você nesse dia de hoje. Pedir a Deus que nos abençoe e nos dê essa sabedoria das Escrituras. Só isso nos basta. O resto a gente consegue. Porque junto com isso aqui vem fé, vem coragem, vem disposição, vem tudo. Vem tudo. Nós vamos progredir em tudo que fazemos. Dá uma olhadinha, eu gosto toda semana, acho que eu falo aqui, dá uma olhadinha no Salmo 1, depois passa para alguém, tá? Se você não quiser escutar tudo que eu falei, ficou muito tempo, passa só o texto lido e lê o Salmo 1. Passa o Salmo 1 para ter essa ideia de que ter alguma coisa da vida é pecado. Dinheiro não vale nada. Por que não? Eu quero ser pobrezinho. Peraí.
Deus não quer isso. Deus é um Deus rico em bondade e misericórdia e tem tudo para nós na nossa mão. 25 minutos, tá bom demais, que Deus nos abençoe. Da outra vez eu fico uns 30, 35, dependendo daí da paciência. Deus perdoe. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.